Vamos lá, meu caro aluno. Quem fala com vocês é Eduardo Borges e nós vamos agora para a nossa quinta aula do nosso curso de Matemática Básica. Nessa aula, eu vou explicar para você um pouco mais sobre intervalos reais. Na aula passada, eu comentei muito sobre todos aqueles conjuntos que nós temos. Desde conjuntos números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais e o conjunto dos números reais, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com essa parte de intervalos, que é uma parte que vai ter grande valia lá na frente na matemática, quando a gente fala de inequações. Então vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que é um intervalo real. Normalmente, quando a gente pegou ali, por exemplo, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais, vamos só lembrar bem rapidamente, inclui os números negativos, inclui números fracionários também, ou decimais, inclui também aqueles números que fazem parte dos irracionais, do tipo raiz de 2, por exemplo, e todos esses números. Então, esses são conjuntos de números reais. Só que eu poderia colocar, por exemplo, meu conjunto A, ele é formado por exemplo, 0, 3, 7, e eu posso colocar, por exemplo, raiz de 11, algumas coisas do tipo, Raiz de 11 vai estar um pouco mais para trás aqui, eu posso colocar aqui raiz de 31, por exemplo, algo desse tipo. Mas e se eu quiser compor um intervalo completo, incluir todos os números entre dois números, Então, por exemplo, eu poderia ter algo assim, representando em uma reta. Eu quero ter todos os números entre o número 4 e o número 9, por exemplo. Desse jeito que nós representamos em uma reta. Aqui eu estou representando, então, todos os números que estão localizados entre 4 e 9. E quando eu coloco a bolinha aberta, isso significa que o 4 ele não está incluso. Do mesmo modo, aqui o 9 não está incluso. Então, aqui eu tenho todos os números reais, no meu exemplo, localizados entre 4 e 9. Então, obviamente, todos os números reais que estão localizados entre 4 e 9 é um conjunto que é infinito, São vários números, não tem fim. Então, desse jeito que eu representaria. Então, esse é o primeiro ponto nosso, isso é um intervalo real. Nós podemos representar desse jeito, ou a gente também pode representar de uma outra forma, que é a forma de colchete. Como que funciona? Eu posso colocar assim, meu intervalo é do 4 até o 9, só que o 4 ele não está incluso, então eu vou colocar um colchete aberto nele. Um colchete aberto. Isso significa que o 4 não está incluso. Do mesmo jeito que o 9 ele não está incluso, colchete aberto nele também. Essas duas coisas são tudo a mesma coisa, São duas representações diferentes, mas é tudo a mesma coisa. E eu posso também representar de outra forma, que é o seguinte: x pertencente a reais, o meu x pertence aos reais, tal que está entre o 4 e o 9. Aí o que eu vou colocar? 4 menor que x, que é menor que 9. Ou seja, o meu x está localizado entre o 4 e o 9, mas nem o 4 e o 9 eles não estão inclusos. Então, isso aí que a gente vai ver durante essa aula aí de hoje. Então, vamos evoluir um pouquinho em cima desses intervalos. Se eu pego, por exemplo, uma situação seguinte, eu já vou mostrar aqui para você quais são as três formas, basicamente, que nós temos aí de intervalos. A gente pode ter isso aqui, Nós podemos ter algo tipo assim, dos 5 para frente. Eu vou colocar aqui uma situação de bolinha fechada, tá bom?
Bolinha fechada significa que o 5 ele está incluso. Isso aqui está mostrando que é do 5 para frente, tá bom? Como que eu representaria isso aqui através de colchetes? Seria colchete fechado no 5, porque o 5 está incluso. Isso aqui vai até infinito, até mais infinito, e obviamente o infinito sempre ele vai ser com colchete aberto, né? Não tem como eu fechar o infinito. Então aqui, ó, essa é a representação dessa reta real. E como que eu represento daquela outra forma, né? Aqui, ó, x pertencente a R tal que esses números todos aqui, eles são maiores do que o 5. Só que no caso, a bolinha é fechada. Então, são maiores ou iguais a 5. Como que eu coloco, então? X maior ou igual a 5. Tá bom? X maior ou igual a 5. Então, são as três representações que eu tenho aqui para essa situação. Uma situação que eu tenho o x maior que um certo número. Vamos lá para uma outra representação, que é aquela, por exemplo, que eu tenho assim, ó, número 8, bolinha aberta, por exemplo, e para trás, aqui, ó, colorido. Como que eu coloco isso na forma de colchete? Vai ser 8 com colchete aberto, o 8 com colchete aberto, e repare bem que está indo para a esquerda. Para a esquerda eu tenho menos infinito, Então, menos infinito aberto. Ou seja, está do 8 para a esquerda. Repare bem que o 8 não está incluso, bolinha aberta nele, colchete aberto. A outra representação, nós temos x pertencente a R tal que, x pertencente a R tal que, x é menor do que 8, x é menor do que 8. Repare bem que, como a bolinha aberta, então é menor que o 8, não é menor ou igual, tá bom? Você tem que ficar bem firme nessas representações de menor que, menor ou igual, maior que e maior ou igual. Qual que é a terceira representação que a gente pode ter, né? A terceira situação que a gente pode ter? Quando eu tenho entre dois números, vou pegar aqui o número 1 e o número 5. Então, eu tenho os meus números entre o 1 e o 5, tá bom? Eu vou colocar ambos aqui com bolinha fechada, no meu exemplo. Entre o 1 e o 5, e incluindo o 1 e o 5. Como que eu coloco isso na forma de colchete? Colchete fechado do 1 e vai até o 5 com colchete fechado também, porque inclui o 5. Como que eu represento isso? Dessa outra forma, né? X pertencente a R tal que, x pertencente a R tal que, repare bem que está entre o 1 e o 5. Então, como que eu vou escrever? Ó, 1 menor ou igual, que é bolinha fechada, a x, que é menor ou igual a 5. Ok? Então, ambos aqui, ó, menor ou igual, porque as bolinhas estão fechadas. Então, é isso que pode aparecer para você. Ou o número é maior, o x é maior que um certo número, ou o x é menor que um certo número, ou o x está entre dois números. É a situação. Tome muito cuidado com isso aqui, ó. Eu vejo muito aluno errando nessa representação aqui, ó. Nessa representação, quando tem esse tipo de reta. Alguns alunos colocam alguma coisa do tipo assim, colocando maior que, né? Nunca vai ocorrer. Sempre vai ser assim, ó, o primeiro número menor que x, que é menor que o segundo. Ah, Eduardo, sempre vai ser menor que? Sim, sempre vai ser menor que. Porque sempre você vai ler da esquerda para a direita. 1 menor ou igual, que é a bolinha fechada, a x, que é menor ou igual a 5. Ótimo. Essas situações que a gente tem. Então, além disso, a gente também pode trabalhar com as situações de interseção, de união, aquelas situações todas que a gente fez em algumas aulas passadas, só que agora envolvendo os intervalos. Então, vamos pegar aqui, ó.
Se nós pegarmos a seguinte situação, ó, eu tenho um certo conjunto, um conjunto A, que ele é x pertencente a R, tal que 1 é menor que x, que é menor que 9, e eu tenho um outro conjunto, que é o conjunto B, que é x pertencente a R, tal que x maior ou igual a 7. Eu tenho esses dois conjuntos aí. E o que me pergunta é a primeira coisa. Letra A. A pergunta é: qual é a interseção B? A interseção B. Lembrem sempre que interseção é a parte comum entre as duas retas. Nunca faça uma situação dessa de interseção, ou união, ou subtração, sem fazer as referentes retas. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro a reta do A. A reta do A seria algo assim, ó. O meu A, ele é 1, bolinha aberta nele, até o 9 com bolinha aberta, preenchida aqui no meio. Essa é a minha reta A. A minha reta B, como que ela seria? Ela seria, ó, x maior ou igual a 7. Repare bem que eu tenho que colocar o 7 entre o 1 e o 9. É maior ou igual, é bolinha fechada. Maior ou igual a 7. Ótimo. Então, eu vou fazer aqui embaixo a reta de interseção entre os dois. A interseção B. Interseção é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar e vai pegar aqui a parte comum entre as duas retas. Repare bem que a parte comum é essa parte aqui do meio, ó. Então, eu sugiro até que você faça aqui uns tracinhos assim, ó, para ficar bem certinho, ó. Você pegar exatamente qual é a parte comum entre os dois. Olha, a gente vê claramente aí que a parte comum vai ser o que, ó? O 7. Aí você me pergunta, não, Eduardo, o 7 é com bolinha fechada ou aberta? A pergunta é a seguinte: o 7 ele pertence aos dois? Pertence. Então, 7, bolinha fechada nele. Até o 9. E agora, Eduardo? O 9 é bolinha aberta ou fechada? O 9 é bolinha aberta. Por quê? O 9, ele pertence apenas ao conjunto B. Ao conjunto A, ele não pertence. Interseção tem que pertencer aos dois. Marcado aqui no meio. Beleza. Consegui encontrar atrás de reta. Qual seria a resposta nossa, então? A resposta seria representar isso aqui dessa maneira aqui. Então, vamos lá. Seria x pertencente a R, tal que... Aí, vamos lá. Ó, tá entre 7 e 9. Sempre que tiver entre dois números, eu vou pegar o primeiro x e o outro número. Vai ser 7 menor ou igual, que é a bolinha fechada, a x, que é menor que 9. Beleza, matamos a nossa questão. Então, isso aí é uma representação de A interseção B. A interseção B. Eles poderiam perguntar também para você, para fazer o A união B. O A união B. Então, vamos apagar aqui e vamos fazer o A união B. Vamos lá. Nosso segundo exemplo aqui, letra B, seria A união B. União é o que tem em apenas um, o que tem apenas no outro e o que tem nos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, novamente, eu vou fazer as retas de A, B e agora da união. Novamente, eu faço a reta, né? Como já havia feito, ó. O 1 com bolinha aberta até o 9 com bolinha aberta. E marco aqui no meio. O B vai ser do 7 com bolinha fechada para
frente. Agora vamos lá. União. União é algo que pode ter apenas em um, pode ter apenas no outro ou nos dois ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que pegar aqui, ó, repare bem, vai ser do 1 para frente. Daqui para frente, ó, ou tem em um, ou tem em outro, ou tem os dois ao mesmo tempo. Então, vai ser daqui para frente. Então, isso aí que é a união, desses dois conjuntos. Como que a gente representa isso dessa forma? Vai ter que ser x pertencente a R, tal que x maior que 1. X maior que 1. Ao mesmo tempo, você poderia perguntar assim, não, Eduardo, e na forma de colchete, como que seria essa representação? Na forma de colchete seria assim, ó. O 1, ele está com o colchete aberto, porque não está com bolinha fechada, ele não inclui o 1. Vai até mais infinito, não é isso? Ou seja, infinito positivo vai até lá para frente, x maior que 1, ou colchete fechado no 1 até mais infinito. Ok? Beleza. Então, isso aí é uma situação de A união B. Vamos para o nosso terceiro exemplo aí dentro dessas retas que nós temos aí, que a gente vai fazer A menos B. A menos B. Do mesmo jeito que a gente havia feito lá nos nossos conjuntos de números naturais, números inteiros, a gente consegue fazer a subtração também na forma dos intervalos reais. Na forma dos intervalos reais. Então, representa aqui de novo, só para ficar bem organizado. 1 até o 9. E eu pego aqui também do 7 com bolinha fechada. Eu venho até para frente aqui. Beleza. O que é o A menos B? O A menos B é aquilo que tem apenas no A. Eu vou pegar o A e vou subtrair tudo que tem no B. Ou seja, o que tem apenas no A. O que tem apenas no A aqui nessa situação? Repare bem. O que tem apenas no A é essa parte aqui, ó. Ó. É o que tem apenas no A. O restante tem no B também. Então não pode ser, né? Então vamos lá. O que tem apenas no A aqui, ó? Do 1 com bolinha aberta. Aí depois vem até o 7. O 7 colorido. Aí que vem a grande pergunta. Eduardo, e aí? O 7 é com bolinha aberta ou bolinha fechada? Inclui o 7 ou não inclui? Não inclui. Não inclui. Por quê? O 7 ele está incluso no B. O que eu quero é o que tem apenas no A. O que tem apenas no A. O que tem apenas no A não inclui o 7. Tá bom? Como que nós representamos isso nessa forma, né, de x pertencente a R, tal que está entre o 1 e o 7. Então, obviamente, vai ser 1 menor que x, que é menor que 7. Repare bem que ambos sem o igual, né? Porque a bolinha ela está aberta, não inclui os números. Então, subtração vai ser basicamente isso, o que tem apenas no A, no caso. Beleza. Quais são outras coisas que você também deve saber relacionado a intervalos reais? Essas duas coisas aqui, ó. Se te pede, eu vou colocar no meu exemplo aqui, letra D de dado. Se te pede isso aqui, ó. Vamos pegar aqui do B para ficar um pouco mais fácil. Te pede isso aqui, ó. B com a barrinha em cima. Isso é raro de aparecer. Mas se aparece, pega muita gente. Quando coloca a barrinha em cima na matemática, em grande maioria das vezes, quer dizer não. Não alguma coisa. Então, se eu coloco B barrinha em cima, quer dizer que é não B. Não B. O que seria não B? É simplesmente eu pegar o meu conjunto B, que seria bolinha fechada aqui no 7,
para frente, esse aqui é meu conjunto B, não é isso? O que eu estou querendo é isso aqui, o que nós denominamos de complementar de B, tá bom? Complementar de B. Nós lemos desse jeito, complementar de B, ou seja, é todo o conjunto inteiro menos o que tem o B, ou seja, o conjunto dos números reais inteiros menos o que tem o B. O que tem no B? Essa parte toda, não é? Então, qual vai ser o complementar de B? Bolinha aberta no 7 e marcado para cá. Marcado para cá. Como que nós representamos isso? Através do x pertencente a R. Isso aqui são os números menores que 7. X menor que 7. Bolinha aberta, não inclui o 7, então não é menor ou igual, é menor que 7. E como que eu represento isso na forma de colchete? Vai ter que ser o 7 com colchete aberto, é do 7 para a esquerda, ou seja, são os números que tendem a menos infinito. Menos infinito e sempre menos infinito ou infinito, sempre com colchete aberto, tá bom? Então, dessa forma aí, esse é o nosso terceiro, quarto exemplo aí, que é o complementar de B. Poderia ser complementar de A também, ou poderia pedir uma interseção entre A e B, pedir complementar disso. Tudo isso é possível, tudo isso é possível. Agora a gente já vai para nosso mais um exemplo de mais uma coisinha bem importante que nós temos que falar aqui. Nesse momento corta um pouquinho. Vai cortar um pouquinho para mostrar para eu lembrar uma coisa. Pode seguir, né? Pode seguir, vai ser edito depois. Então, mais uma coisa importante que a gente tem que lembrar um pouco aqui. Olha só, eu falei com você aqui agora sobre a representação, então, em reta. Se eu pego, por exemplo, isso aqui, ó, 2 até o número 10, tá bom? E vamos supor aqui, ó, tá? Bolinha fechada e aqui tá com bolinha aberta. Eu falei já com você como que a gente representa na forma do x pertencente a R, que no caso seria o quê? 2 menor ou igual a x, que é menor que 10. Isso aí, tá beleza? A outra forma é a forma de colchete, não é isso? Que nesse caso seria colchete fechado no 2. Isso aqui vai até o 10. E o 10 com colchete aberto, não é isso? Beleza. Só que toma muito cuidado com uma coisa, tem uma outra representação de colchete também que pode aparecer nessa situação, que é ao invés de eu colocar o colchete aberto desse jeito, eu coloco um parênteses. Cuidado, olha só, isso aqui eu poderia representar assim também, ó, colchete fechado no 2, até no 10, com parênteses fechado. Muito cuidado. Muito cuidado. Isso e isso é a mesma coisa. Colchete aberto ou parênteses fechado significa que eu não incluo aquele número. Eu não incluo aquele número. Tá bom? Então aí nós fechamos nossa aula então de intervalos reais, uma aula um pouquinho mais rápida. Nesse momento, o que você vai fazer agora? Você vai clicar então num link que tem logo aqui embaixo, onde você vai baixar uma lista de exercícios para treinar justamente com isso que a gente acabou de falar aqui, tá joia? Nessa lista de exercícios já vem com gabarito, tá bom? E você já pode ali ir aquecendo, entendendo um pouquinho melhor qualquer questão. Se você não entendeu alguma coisa dessa aula, ou tem algum ponto, ou alguma consideração, ou até mesmo algum elogio, qualquer coisa, pode sentir totalmente à vontade
de fazer algum comentário aí embaixo no YouTube ou também no Facebook, tá bom? Não deixe de se inscrever então no YouTube, tá bom? Para você receber todas as informações por e-mail sempre que tiver algum vídeo novo e também, né, dar um like no Facebook e nos seguir no Instagram, beleza? Então até a próxima aula, que vai ser a nossa 6ª aula de matemática básica. Grande abraço, até a próxima!